Aí eu comecei a gerar os conteúdos na internet e foi uma coisa assim... Isso 2024. Início. Foi em maio. Em maio eu tava ali com quase 10... um ano. Em maio eu tava com 10 mil seguidores por conta da agência, né? Certo. Que eu tinha ali, na minha cidade eu era relativamente conhecido, gerava tráfego pago. Só que eu mudei totalmente o nicho. Eu falei, não vai ser mais questão de marketing nem nada, agora vai ser realmente... Serei eu. Serei eu. Eu farei Exatamente. o meu produto. Igual eu gosto daquela frase, né? Torne-te aquilo que tu és e conhecerás o universo dos deuses. Aí eu falei assim, tá na hora de me tornar realmente quem eu sou. Sem buscar a aprovação das pessoas. E por incrível que pareça, nós estamos hoje em março de 2025, menos de um ano. Eu estou com mais de 500 mil de seguidores no Instagram e 200 mil no TikTok, são 800 mil praticamente. Isso em menos de um ano. Sim. Então, realmente, falei assim, cara, as pessoas realmente estão dispostas a me ouvir. E eu percebo que, como eu disse no começo aqui, temos muitas pessoas que geram conteúdos, só que são pessoas que não geram conteúdos para agregar valor nas pessoas. E eu costumo falar, eu prefiro dizer a verdade aqui na internet, não a minha verdade absoluta, porque antes de gerar algum conteúdo eu penso naquilo que eu vou gravar e penso, como que isso aqui vai ser interpretado pela maioria das pessoas? Porque eu preciso pensar, é um peso. Hoje em dia, para você ser cancelado e as pessoas te interpretarem mal, é 2 palitinhos. Aí você acaba sendo julgado como errado, sendo que você está tentando ajudar. Por uma fração, Uma fração de segundos. Eu falei, não, então eu preciso gerar conteúdo, só que eu preciso olhar os conteúdos que eu gero antes de colocá-los na internet. E todos eles eu assisto. Eu vou lá, faço a criação e assisto, falo, não, realmente, eu consigo interpretar de várias maneiras. E essas várias maneiras aqui, mesmo se a pessoa for extremamente extremista e cega, ela vai conseguir entender de fato o que eu tô querendo dizer aqui. Aí eu gero conteúdo, as pessoas foram gostando e eu fui crescendo uma base muito forte. Foram pessoas ali que realmente queriam consumir, pessoas que queriam comprar, e eu transformei a minha vida a partir disso. A partir disso. Tá totalmente transformada. E como é que você... Por que você escolheu relacionamentos e influência pessoal? Tem um porquê. Então vamos lá. Tem um porquê muito grande. O primeiro que meus relacionamentos no passado eram extremamente frustrados. Falando por mim, primeiramente. Sim, claro. Segundamente, falando pelos meus pais. Eu não entendia porque diabo os dois brigavam tanto. Eu ficava, meu Deus do céu, esses dois brigam demais. Eu todo dia acordo, os dois brigando. Tem uma confusão. Ali. Não pode ser normal. Até que um momento isso começou a me gerar um sentimento ruim dentro de... Assim, falei, caramba, não existe um relacionamento que realmente seja saudável, né? E eu olhava assim para as pessoas, parecia que todo mundo estava sofrendo. Um sofria de dependência emocional, outro sofria porque era corno, outro sofria porque a mulher deixou. Que era inseguro. Isso não pode ser, né? Será que todo relacionamento é tão ruim assim? Aí eu falei, não, eu vou tentar me aprofundar nisso e vou entender o porquê. E com o passar dos anos, eu fui vivenciando várias etapas. Eu fui aquele cara que foi lascado pela namorada, que ela traiu, que ela humilhou, que ela rejeitou. E depois eu comecei a ser aquele cara que todo mundo sabe, que é aquele cara que quer sair com um monte de mulher, buscar aprovação. Quanto mais mulher eu ficar, mais homem eu sou. E eu fui olhando que eu fui machucando pessoas e pessoas me machucaram. Eu falei, mais um ponto, eu preciso entender o porquê que isso ocorre. Você começou machucado. Exato. Aí depois você foi para um ponto extremo machucando. Mesmo assim estava fora de um equilíbrio. Porque não era o que eu buscava. Exatamente. Porque o meu referente... Era aprovação externa. Né? Exato. O meu referente dentro de casa era ruim, eu ia fazer isso com as pessoas. Eu não gosto de fazer para alguém aquilo que eu não quero que elas façam comigo. Aí eu peguei e falei assim, beleza, primeiro ponto, identifiquei o porquê que eu vou falar de relacionamentos. Porque eu estava cansado das pessoas ficarem sofrendo, cansei de sofrer e cansei de fazer as pessoas sofrerem. E outro ponto, da influência pessoal... Porque sem influência pessoal, nós não chegamos a lugar nenhum. E as pessoas acreditam, pelo menos a grande maioria das pessoas acreditam que relacionamento é sorte. Na verdade, relacionamento não é sorte. Relacionamento, você tem que exercer o seu papel de homem, a mulher exerce o papel dela como mulher, e eles conseguem ali extraírem frutos dessa relação. É o que nós não vemos mais hoje em dia. É uma escolha? Relacionamento? É. Pra mim é. Pra mim Mas desde que seja consciente. Consciente. Que você apague suas sombras. Exatamente. Apague não. Ou lide com elas. Para que você não impeça um relacionamento de dar certo. Exatamente. Porque na hora que você está se relacionando, você está lidando com a sombra do outro. E com o as outro... suas também, Exato. se não estão elaboradas. E eu comecei a me perguntar, falei assim, quando eu tenho algum problema com uma pessoa que eu estou em algum momento afetivo com ela, por que eu tenho, às vezes, raiva dela, ou sinto um ranço, ou porque eu acho que ela tem que me provar alguma coisa? E eu comecei a perceber que aquilo era um reflexo meu. Parecia que eu estava fazendo um espelhamento. E como eu disse, eu gosto de observar as pessoas e aquilo passou a ser muito interessante para mim. Porque entrou em um estudo científico meu próprio. E eu comecei a fazer anotações no meu bloco.
comecei a notar. Dá um exemplo disso, Marcos, para ficar mais claro. Vamos lá. Uma pessoa, você está se relacionando com alguém e esse alguém te desperta, de repente você tá com uma sensação de raiva, de impaciência, de intolerância. Tem um exemplo muito clássico aqui que eu recordo nitidamente. Eu tinha uma namorada, na época da minha orelha de abano. Eu me sentia muito inseguro. Eu achava que qualquer outro cara era mais bonito do que eu. E uma vez, essa minha ex-namorada, ela pegou e falou assim, eu vou tomar um café com um rapaz aí que vai fazer um negócio pra mim, só que não tem nada demais, tá tudo bem. Eu falei, não, beleza. É um café mesmo. É um café de negócios, realmente. E ela estava entrando pra corretagem de imóveis. Entendi. Ela precisava disso. Claro. Só que Network. Network. E esse é um ponto também, né? Hoje em dia é muito falado, homem não pode falar com mulher, mulher não pode falar com homem. Sabe? Vou entrar É impossível. Né? É impossível, pô, a gente vive em sociedade. Aí na hora que ela foi nesse café, começou a vir um monte de monstro na minha cabeça. Ela te avisou, Me vou avisou. No café, Não, vou. dia tal hora. Ela falou exatamente o café que ela estava. Exatamente. Mas aí começou a dar gatilho. O que aconteceu? Comecei a mandar uma mensagem atrás da outra pra ela. O que você tá fazendo? Quem que é esse cara? E um ciúmes desgramado. Aquilo lá tava me sufocando. Eu comecei a sentir raiva dela. E você ficar obsessivo eu fiquei ali. obsessivo, exatamente. Impedindo que ela tivesse uma reunião, né? Que ela trouxesse sustento, que ela realmente tivesse lucro. Não, que ela tentasse lá. Eu estava impedindo ela de viver. Eu não tenho esse direito, eu não tenho o direito de fazer uma pessoa deixar a vida dela por conta de mim. Aí eu montei no carro e comecei a dar a volta no quarteirão lá, tentando achar alguma coisa. Aí eu percebi que naquele ponto já não era mais um ciúmes. Eu realmente queria caçar alguma coisa para brigar. Entendi. E ali eu entrei em confronto, porque eu lembro que o meu pai e minha mãe, eles tinham muita discussão por ciúmes. Eu estava buscando algo muito semelhante para mim, familiar. Eu queria sentir aquilo de novo. Aquela briga que eu via meu pai tendo com a minha mãe por conta de ciúmes, eu queria revivê-la. É como se aquilo se fosse familiar. Sim. No momento de segurança, você recorre a uma coisa ainda que seja desagradável, mas era um padrão conhecido. Exato. E na hora que eu peguei, eu parei o carro, subi até lá. Você foi lá comecei a brigar mesmo. com ela. Tá. Na frente do cara. Briguei tudo. Falei, você tá me traindo, você tá fazendo merda, cagada aqui e tal. Desculpa a palavra. Não, mas é o jeito que você falou. Eu falei exatamente dessa maneira. Hoje você não fala mais. Deus me livre. Não, eu prefiro nem me relacionar se for pra ter um relacionamento desse. Aí eu peguei, tivemos esse desentendimento. Foi humilhante tanto pra ela, tanto pra mim, né? A situação ali como um todo. E quando fomos embora para casa, veio o pior, né? O pior é que ela terminou comigo. Hoje em dia, eu até agradeço ela de ter terminado. Sim. Porque essa punição que ela me deu me gerou um sentimento... De ter alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. E ao invés de eu passar o pano e falar assim, não, ela que estava errada, ela que saiu com um homem, não. Eu falei assim, não, essa atitude minha não está fazendo sentido, não está condizendo. Agora, bacana foi ela ter tido essa postura. Ela sabia exatamente que não estava fazendo nada demais e ela não tolerou ser tratada daquela forma. Exatamente. Ela não me deu motivo. Ela não te deu motivo, ela estava absolutamente certa com o que ela estava falando e ela não tolerou isso. Porque se você tivesse com uma mulher que tivesse tolerado, provavelmente ia alimentar ali. Isso. Exato. É onde a gente entra e fala, qual que é a sombra dessa mulher, por exemplo? Ela tem medo de ser abandonada, aí ela acaba aceitando mais pontos de um relacionamento abusivo, porque, por exemplo, o pai abandonou, a mãe abandonou. Exatamente, perfeito. São pontos que a gente tem que observar. Então ela, na época, chegou e falou tchau. Ela terminou comigo. Ela falou, estou terminando gostando de você. Eu realmente tinha escolhido você para a minha vida. Ela me deu uma lição ali. Entendi. E aquela lição foi dolorosa. E foi tão aversiva para mim, aquele ato dela foi tão aversiva porque eu vi que não tinha o que fazer. Porque ela estava certa. Ela estava certa. Convicta. E eu olhei e falei assim, cara, eu não vou nem tentar lutar. Vou implorar para ela, sendo que eu peguei e estraguei o negócio. Porque eu falei assim, se eu implorar, eu vou repetir esse erro. Porque a partir desse ponto, ela me reforça. Beleza, eu te desculpo dessa vez e eu não tratei o problema. E eu não tratei o problema, o que acontece? Eu vou ter de novo uma recorrência. Eu vou fazer de novo. Exatamente. Isso já era 2020. Porque você também podia ter feito aquela coisa. Não, vou mudar. Eu vou, prometo. Exato. Isso nunca mais vai acontecer. Mas esse eu vou mudar de um dia pra noite, ele não acontece.